Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 27. Deixe sua Bíblia aberta aí, pois nós caminharemos até o final do capítulo 30, examinando este que é o penúltimo trecho que estudaremos deste livro. O último trecho será no domingo, dia 14 de setembro, se Deus permitir. E na sequência eu volto para o livro dos Salmos. Estou com muita saudade dos Salmos. Vamos estudar o Salmo 119, Deus permitindo. Mas hoje à noite eu quero, depois de termos sido preparados com tanta maestria pelo nosso ministro de música, depois de termos cantado e ouvido sobre as promessas de Deus, eu quero chamar sua atenção para este tema, a promessa do Senhor. Deuteronômio 27, verso 1, até o final do capítulo 30, o verso 20. A vida é feita de escolhas. Você já ouviu isso? Talvez tenha dito a alguém num momento de dor, de dúvida ou de decisão. É uma frase curta, quase um conselho de bolso. A vida é feita de escolhas. Apesar de curta, carrega um peso que muitas vezes a gente só percebe tarde demais, não é verdade? Preste atenção nisso. E que não seja tarde para você. A vida é feita de escolhas. Mas nem todas são simples. Algumas escolhas são sim triviais, como o que vestir, o que comer, qual caminho tomar até o trabalho. Outras escolhas, no entanto, têm o poder de moldar destinos. São escolhas que não cabem no tempo, porque elas atravessam a eternidade, como, por exemplo, a escolha entre céu e inferno. E sim, essa é uma escolha real. E há algo que frequentemente a gente se esquece. Não escolher já é uma escolha, gente. Fugir, adiar, negar, calar, são escolhas. E como tais, têm consequências. É por isso que a sabedoria bíblica não nos convida apenas a escolher, mas a escolher bem. Deuteronômio 30, verso 15. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Ou como está na Nova Almeida atualizada, coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Escolham. É com esse espírito que nós nos aproximamos de Deuteronômio, do capítulo 27 ao 30. O terceiro sermão de Moisés às portas da terra prometida. Antes de avançar, porém, o povo é formalmente confrontado com sua responsabilidade. Obedecer aos mandamentos da aliança do Senhor para desfrutar das bênçãos da promessa. A vida abundante ou prosperidade e a permanência na terra de Canaã dependem da fidelidade ao Senhor Deus. Obediência ou desobediência, bênção ou maldição, vida ou morte. Vejam, escolhas que reverberam na alma, moldam a caminhada e definem o seu destino.
Mas mais do que uma lista de alternativas, veja bem, esses capítulos quase finais de Deuteronômio contêm uma promessa, a promessa do Senhor. E é essa promessa que deve ser o farol que ilumina todas as suas decisões na vida. Observe o seguinte: mesmo diante da infidelidade do povo, Moisés anuncia com voz profética, com coração pastoral, que mesmo se no futuro esse povo vier a pecar, quebrar a aliança, perder tudo, se ainda assim no futuro voltar arrependido, obedecer de coração, então o Senhor os restaurará. E isso nos ensina uma lição tremenda. A graça divina, a graça de Deus não depende de um passado ficha limpa. A graça divina depende de um coração quebrantado e que se refugia pela fé no sangue da aliança. Afinal de contas, o Deus da aliança é também o Deus da misericórdia. O Deus que criou os céus e a terra e que julgou a humanidade nos dias de Noé, estabeleceu o arco-íris como lembrança de sua grande misericórdia. Olha o que Moisés escreve, Deuteronômio 30, de 2 a 5. O Senhor restaurará sua situação. No futuro, quando pecarem, quando quebrarem a aliança, quando perderem tudo, quando forem para o cativeiro babilônico, mas se ainda assim se arrependerem e voltarem quebrantados, daí que eu digo, a graça de Deus não depende de ficha limpa, passado limpo, depende de coração quebrantado. Se você se volta para o Senhor, Ele restaurará a sua situação, Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou, os juntará e de lá os trará de volta. A terra será sua outra vez, então Ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. Deuteronômio 30, versos 2 a 5. Meu povo, essa promessa não era apenas para aquele povo. É principalmente para nós que hoje estamos diante de decisões eternas. É para você, aqui e agora. É a promessa de restauração, é a promessa de retorno, de vida abundante em Jesus Cristo. Não segundo critérios humanos, mas segundo a fidelidade inviolável de Deus, selada na nova aliança, firmada com o sangue do Cordeiro, que celebramos nesta manhã na ceia do Senhor. Jesus Cristo, derramando seu sangue por suas ovelhas, lá na cruz do Calvário. Portanto, nós nos reunimos aqui nesta noite para ouvir mais uma vez a promessa do Senhor feita a nós em Jesus Cristo. Sabe qual é a minha oração por você? Minha oração é que você ouça. Ouça talvez pela primeira vez. Talvez não, talvez ouça mais uma vez, mas que dessa vez você ouça com força e ouça com fé. Escolha a vida. Ame ao Senhor. Ouça sua voz. Não endureça o seu coração. Apegue-se a Deus em Cristo Jesus com todo o seu coração, porque Ele promete restaurar. Ele promete ajuntar. Ele promete dar vida, vida com Deus, vida plena. Não pelos seus méritos, mas por causa de sua graça em Jesus Cristo. Meu povo, o ponto em que nos encontramos no livro de Deuteronômio é este. Folheia aí, eu gosto esse barulhinho de folha.
Do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso 43, Moisés relembrou ao povo os grandes atos do Senhor. Moisés relembrou ao povo como Deus os libertou do Egito e os conduziu pelo deserto, reafirmando que a terra que agora se abre diante deles é o cumprimento da promessa feita com Abraão em aliança séculos antes, lá em Gênesis. Israel, agora às portas de Canaã, é uma nação formada, a segunda geração do deserto, mas uma nação formada por milhares de filhos da promessa feita a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Então, do capítulo 1 até o 4, verso 43, a história dos grandes atos do Senhor. A partir do verso 44 do capítulo 4, até o final do capítulo 26, Moisés realizou uma belíssima exposição dos 10 mandamentos. E nós já vimos isso domingo passado, nós vimos que Moisés revelou para nós a vontade do Senhor. Com profundidade, com precisão pastoral, Moisés interpretou e aplicou a lei à realidade desse povo. Tanto a condição presente, às margens do Jordão, quanto a sua futura vida na terra prometida em Canaã. É importante a gente notar que o livro de Deuteronômio segue a estrutura dos antigos tratados de aliança, como aqueles em que os reis conquistadores firmavam com as nações conquistadas. No entanto, aqui o rei é o próprio Senhor, e Israel é a nação eleita, seu povo peculiar, particular. O próprio Deus, o Senhor, os tomou para si, os fez crescer no Egito, os tirou do Egito com mão forte, a fim de que eles, esse povo, o amassem, o obedecessem e o servissem com alegria e de todo o coração. Portanto, nos primeiros capítulos, do capítulo 1 até o 4, verso 43, Moisés recordou as obras redentoras de Deus. Depois, com clareza e profundidade pastoral, Moisés expôs os termos da aliança, do verso 44 do capítulo 4 até o final do capítulo 26, chamando Israel à obediência. E agora? Agora Deuteronômio 27, 28, 29 e 30. O ponto em que nos encontramos nesta noite, este trecho. Moisés, prosseguindo com a instrução do Senhor, ele irá se voltar à conclusão do pacto, da aliança. Moisés apresentará aqui as bênçãos prometidas à obediência, as maldições decorrentes da desobediência. E desse modo, e acima de tudo, ele vai apresentar a promessa do Senhor, que é maravilhosa, para mim e para você também. Promessa de restauração, promessa de retorno, promessa de vida plena, mesmo depois da queda, mesmo depois de termos tentado ou não cumprir os mandamentos e de termos quebrado os mandamentos, se nos voltarmos com arrependimento sincero, fé obediente, Ele promete nos resgatar, nos restaurar, nos reunir. É o que temos aqui. Veja, eu quero mostrar para você como o texto é dividido. Porque tudo que eu digo, tudo que eu prego, se não sai diretamente das Escrituras, a gente está perdendo tempo. Eu estou fazendo você desperdiçar seu tempo vindo me ouvir. Então veja comigo, o nosso texto, como já vimos, ele é o terceiro e último sermão de Moisés registrado no livro de Deuteronômio. Deuteronômio são 3 grandes sermões de Moisés. A introdução do livro, 3 grandes sermões, essa
que é agora o terceiro sermão, é esse trecho, e o final, que veremos no dia 14 de setembro, Deus permitindo, quando Moisés vai fazer a transição de liderança dele para Josué. Então, o capítulo 27, olha o capítulo 27. Aqui no 27, Moisés apresenta instruções para eles ratificarem a aliança quando eles entrarem em Canaã. No capítulo 28, Moisés expõe as consequências da aliança. Quais consequências? A obediência traria bênçãos abundantes, a desobediência, maldições severas. Por fim, nos capítulos 29 e 30, Moisés convoca Israel a jurar fidelidade à aliança do Senhor antes de cruzar o Jordão. Então nós vamos observar esses capítulos e com olhos atentos, com corações ávidos, nós vamos buscar enxergar o que o Espírito do Senhor quer nos ensinar hoje. Ó, meu povo, e minha oração é que cada parte desse sermão antigo de Moisés, cheio de solenidade, cheio de graça, cheio de advertência, fale a sua alma com poder e clareza nesta noite. Primeiro, capítulo 27, instruções para a ratificação da aliança. Olha como é que Moisés começa. Abra no capítulo 27 de Deuteronômio. Você já está aberto. Veja o versículo 1 até o versículo 2. Deuteronômio 1, verso 1. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto. A leste, estou no capítulo 1, capítulo 27. Capítulo 27. Então Moisés, acompanhado dos líderes de Israel, deu a seguinte ordem ao povo. Mas valeu a leitura, estavam acampados às margens, a leste do Jordão. Deu a seguinte ordem ao povo: obedeçam a todos estes mandamentos que hoje lhes dou. Quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. A seguir, virão 3 instruções específicas. Instruções essas que, ao serem cumpridas, eles estariam ratificando a aliança lá na terra prometida. Primeiro, a exibição pública da lei, versos 4 a 8. Versos 1, 2, 3 e 4 e o verso 8. A exibição pública da lei. Segundo, a construção de um altar ao Senhor, de 5 a 7, versos 5 a 7. E a proclamação solene de exemplos de bênçãos e maldições, do verso 9 até o final do capítulo, verso 26. Leia como a lei deveria ser exibida publicamente na terra prometida. Verso 2. Quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todos os termos desta lei quando atravessarem o rio para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Uma terra que produz leite e mel com fartura, conforme lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Depois de atravessarem o Jordão, levantem essas pedras pintadas de cal no monte Ebal, como hoje lhes ordeno. Verso 8. Escrevam de forma bem visível todos os termos desta lei nas pedras pintadas de cal. Eu tenho a impressão de que os termos da lei aqui são os 10 mandamentos, não sei. Mas veja, esse ato simbólico ressaltava 4 aspectos da palavra escrita de Deus. Veja se você concorda comigo. A palavra de Deus é imperecível, a palavra de Deus é inteligível, a
palavra de Deus é confiável, a palavra de Deus é obrigatória. A palavra de Deus é imperecível. Eu vejo isso no fato de que os termos da lei deveriam ser escritos em pedra, símbolo de permanência. Enquanto Moisés, o pregador, era frágil, passageiro, sequer entraria na terra, a palavra de Deus atravessaria o Jordão com eles e permaneceria para sempre. O mensageiro passa, a palavra permanece. Assim também Pedro lembra aos cristãos da palavra de Deus, 1 de Pedro 1:23, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é inteligível, porque no verso 8 de Deuteronômio 27, a gente lê: escrevam de forma bem visível todos os termos desta lei. Meu povo, a clareza era vital para o povo, especialmente após a morte de Moisés. Veriam o que eles não poderiam mais ouvir. Moisés não mais pregaria para eles, mas eles teriam a lei do Senhor em pedras. É responsabilidade, meu povo, dos pregadores da palavra de Deus, tornar a palavra clara e acessível, nunca obscura ou confusa. Além de ser imperecível, além de ser inteligível, a palavra de Deus é confiável. As pedras seriam levantadas quando o povo entrasse na terra. Cumprimento da promessa feita pelo Senhor. A posse da terra testemunhava: se ele prometeu, ele cumpre. Sua palavra jamais falhará ou passará. E a palavra de Deus é obrigatória. Não bastava que eles escrevessem, não bastava que eles lessem, era preciso que eles obedecessem. Olhe como o texto começa no verso 1. Obedeçam a todos estes mandamentos, ou seja, não há que escolher entre isso eu obedeço, isso eu não obedeço, isso eu gosto e quero obedecer, isso eu não gosto, não é para mim, não vou obedecer. Obedeçam a todos estes mandamentos que hoje lhes dou. A aliança não era um convite. A aliança era uma convocação solene à obediência. E no Novo Testamento isto também é realidade. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, obedientes à palavra do Senhor. Então, a primeira instrução para a ratificação da aliança, a exibição pública da lei do Senhor. Segundo, a construção de um altar ao Senhor. Olha o verso 5, Deuteronômio 27:5. Construam ali um altar para o Senhor, seu Deus, usando pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com ferramentas de ferro. Construam o altar com pedras que não foram cortadas e usem o altar para oferecer holocaustos ao Senhor seu Deus. Apresentem também sacrifícios de ofertas de paz e celebrem comendo e alegrando-se na presença do Senhor seu Deus. Veja, Deus é um Deus de alegria, meu povo. Não é um Deus de carranca. A carranca é para os que estão fora da aliança. O juízo é para eles. Para os seus filhos é o rosto de um pai alegre. O altar, note bem, ele deveria ser construído com pedras naturais, não lavradas por ferramentas de ferro. Essa mesma instrução já tinha sido dada em Êxodo 20, 24 e 25. Isso carregava para mim, penso eu, dois significados principais. Primeiro, isso apontava para a dependência exclusiva de Deus, porque, veja bem, o ferro, escasso entre os israelitas e frequentemente obtido de nações pagãs,
poderia fazer Israel dependente das nações vizinhas para a obtenção de ferramentas para a construção do altar que eles deveriam construir para adorar o Senhor. E o Senhor está dizendo: vocês não dependem de recursos de ninguém. A pedra está aí, tal como ela é, tal como eu a criei. Tome essa pedra. É para ser simples assim. Meu povo, que lição há para nós aqui sobre o culto a Deus? A gente que acha que precisa de tantas ferramentas sofisticadas, de tantos aparatos. A gente que acha que um culto de verdade é aquele culto cheio das coisas dos cananeus. Não, é simples. Era para ser simples, é para ser simples. Se pudermos ter, que tenhamos. Mas que, mesmo que tenhamos, que jamais ofusque a glória do Deus a quem adoramos. Então, apontava para a dependência exclusiva de Deus. Vocês dependem de Deus e do que Deus dá. Vocês não dependem de ferramentas de ninguém. Mas, para mim, revela também a exclusão da intervenção humana. O altar não podia trazer a marca do trabalho dos homens, porque a salvação e a comunhão com Deus não se fundamentam no engenho dos homens ou no mérito dos homens, mas na graça do próprio Deus. Mas mais do que isso, esse altar de pedras brutas lembrava Israel da pureza e da simplicidade do culto ordenado pelo Senhor. E veja, tanto o altar quanto os sacrifícios, porque eles tinham que oferecer sacrifícios, ensinavam que a entrada na terra prometida não se sustentava apenas pela obediência do povo, mas estaria firmada, sobretudo, na graça de Deus e na expiação que o próprio Deus haveria de prover para o seu povo. O cristianismo é uma religião de sangue. Não dos outros, não dos povos conquistados, mas do sangue de Cristo, do Filho eterno de Deus, derramado para nossa justificação, para nos lembrar sempre e de novo, fomos lavados pelo sangue dele, não depende de você, por isso eu disse e repeti algumas vezes e vou repetir talvez pela terceira vez hoje, não depende do seu passado limpo, depende da graça e do seu coração arrependido, quebrantado, confiante nesse sangue derramado por você. Esse povo estava sendo lembrado. Ao erigirem esse altar, ao oferecerem sacrifícios, vocês entram na terra, não apenas porque obedecem, mas principalmente porque eu abro para vocês um caminho. E para nós o novo e vivo caminho foi aberto em Jesus Cristo, a presença de Deus. Em terceiro lugar, a proclamação solene de exemplos de bênçãos e maldições da aliança. Verso 9. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel: faça silêncio. Olha que interessante. O silêncio na presença de Deus. Oh, meu povo, silêncio é música. No mundo de barulhos, silêncio na presença de Deus. Por quê? Porque sem silêncio você não ouve. Quanta gente com a alma barulhenta. Barulho por dentro. E Deus dizendo a você hoje à noite: faça silêncio aí na sua alma. Ouça. Desligue esse celular. Saia desse movimento. Ouça. Ouça, ó Israel, hoje você se tornou o povo do Senhor seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos e decretos que hoje lhes dou. No mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando atravessarem o Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim ficarão no monte Gerizim, de onde proclamarão uma bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan, Naftali ficarão no monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição. Então os levitas dirão em alta voz a todo o povo de Israel:
Verso 15: e todo o povo responderá amém, e amém, e amém. Leia até o fim desse capítulo e você vai ver uma repetição de améns após cada proclamação solene de exemplo de bênção e maldição. E o que vem a seguir? Moisés vai apresentar exemplos de maldições, 10 ou 12 no total. Não vou ler todas, mas eu quero te mostrar o que elas tocam. Tocam a relação com Deus. No verso 15 fala da idolatria secreta, que não poderia existir. No verso 16 fala da rejeição aos pais e o desrespeito aos limites da propriedade. Outros dizem respeito à justiça social. Olha, dificultar o caminho do cego, verso 18. Oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, verso 19. E também há evidências contra imoralidades sexuais, como relações incestuosas. O genro com a sogra, versos 20 a 23. E práticas ligadas a cultos pagãos, inclusive perversões como a bestialidade, intercurso sexual com animais. Por fim, há pecados de violência e de injustiça, homicídio em segredo, verso 24, a intenção de querer matar. E corrupção que leva ao assassinato de inocentes, o verso 25, o assassinato em si. Veja, meu povo, tudo isso revela a seriedade do pecado diante de Deus. Pecado de intenção, porque o verso 25 diz: aceitar pagamento para matar um inocente. É a intenção aqui que está sendo apontada como pecaminosa. E a intenção pecaminosa é para Deus tão grave quanto o pecado de ação. Verso 24, matar o seu próximo. Então vejam, a aliança deixava claro que o Senhor não tolera nem o planejamento do mal, quanto mais sua execução. A quebra dessa aliança equivalia a uma autodeclaração de maldição. Assim, o nosso texto nos apresenta duas verdades centrais sobre o pecado. Ouça bem. A primeira é a sua seriedade. Diante de Deus, tanto a intenção quanto o ato são igualmente condenáveis. Somos pecadores por natureza e não apenas por ação. Isso é muito sério, porque isso elimina toda a falácia contemporânea que diz, não, qual é o pecado dele? Se ele escolhe a sexualidade do jeito que ele quer, ele não está fazendo mal para ninguém, é em consenso com a outra pessoa, inclusive. Mas veja, o pecado não está no ato em si apenas, está na intenção. Porque antes de tudo, é contra Deus e sua glória e sua honra, e não contra o próximo. O pecado é sempre contra Deus em última e primeira instância, do começo ao fim. A intenção em si já é pecaminosa. A seriedade do pecado. A segunda é a abrangência do pecado. Esse capítulo fala que o pecado não se limita a apenas uma esfera da vida, mas alcança todas as dimensões possíveis, espirituais, sociais, morais e criminais. Então a aliança deveria ser ratificada quando eles entrassem na terra prometida. Segundo lugar, capítulo 28. As consequências são agora apresentadas. As consequências da aliança. Em Deuteronômio 28, as opções diante de Israel que estava sob a aliança são apresentadas com absoluta clareza, gente. Obediência para desfrutar das bênçãos de Deus ou desobediência para sofrer o castigo de Deus. Do verso 1 ao 14 do capítulo aqui 28, de 1 a 14,
Esses versículos mostram que a obediência colocaria Israel em posição de destaque entre as nações, fazendo da vida de Israel um testemunho visível da graça do Senhor para todos os povos. E esse povo, o povo de Israel, seria marcado pela fertilidade da terra, pela produtividade abundante, pela vitória sobre seus inimigos, pelo respeito das nações vizinhas por Israel e pela prosperidade que procede unicamente de Deus. Esse seria o privilégio dessa nação, se eles obedecessem. Já os versículos 15 a 68 revelam que a desobediência conduziria Israel à completa ruína. O povo experimentaria vergonha diante das nações, versos 36 e 37. Eles experimentariam a infertilidade da terra, verso 18. Enfermidades devastadoras em diversos versículos ao longo deste capítulo são descritas. Seca implacável, versos 23 e 24. Derrotas militares humilhantes, versos 25 e 26. O caos social, do 29 ao 34. Desprezo internacional, de 43 a 44. Ora, e não é isso que o Israel geopolítico experimenta até hoje, com o antissemitismo, que é abominável. Derrotas militares, caos social, desprezo internacional e, por fim, o exílio, do 63 ao 68. Veja que nada disso viria por acaso. Isso aqui nos ensina que todas as calamidades que caem sobre nós, que caem sobre justos e injustos, todas elas têm como causa o pecado, o fato de que nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Não necessariamente um pecado particular seu, mas o fato de que vivemos num mundo caído no pecado. E que, portanto, a única esperança é voltarmos-nos para Deus. Nada disso viria por acaso, seria o justo juízo de Deus, a disciplina enviada pelo próprio Deus contra a infidelidade do seu povo. Olha como o capítulo 28 termina, verso 63. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em aplicar juízo, em destruí-los. Nossa, mas que Deus é esse que tem prazer em destruição? Você não tem prazer em justiça? Quando a justiça é feita nos tribunais, você não sente prazer, justiça foi feita? Ora, de onde você acha que vem esse sentimento? Vem do próprio Criador. Ele tem prazer em justiça ser feita. Vocês serão arrancados da terra. Veja, está predizendo o cativeiro assírio, cativeiro babilônico. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todas as nações, de uma extremidade a outra do mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros, que nem vocês, nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. Não encontrarão paz. Nem seus antepassados não encontrarão paz, nem lugar de descanso entre as nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar, sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, terror noturno, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã vocês dirão, quem nos dera já fosse noite, e à noite dirão, quem nos dera já fosse dia, porque vocês se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. É o mundo em que vivemos, gente. Então o Senhor os mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que eu prometi que nunca mais veriam. Lá
tentarão vender a si mesmos como escravos para seus inimigos, mas ninguém os comprará. Olha o que o pecado faz, gente. Versículo 24 diz que o Senhor os espalhará, cumprindo a advertência de Deuteronômio 4:27, de que a maldição da aliança levaria Israel para o exílio. E o que me impressiona é que essa palavra se concretizou quando o reino do norte de Israel foi levado pela Assíria no ano 722 a.C. Sabe quantos anos depois dessa profecia? Cerca de 680 anos depois de Deuteronômio 28 ter sido escrito. É só você ler 2 Reis, capítulo 17. Isso aconteceu com Israel. É trágico a queda de Israel, é trágica. Leia 2 Reis. O Reino do Sul foi levado para a Babilônia em 586 a.C., cerca de 820 anos depois de Deuteronômio 28. Leia 2 Reis 25. E veja, ainda em Deuteronômio 28, 64, olha o que a gente lê. Ali adorarão deuses estrangeiros de madeira e pedra. Cumprimento direto de Deuteronômio 4, 28, mostrando que o exílio não seria apenas um exílio geopolítico, mas espiritual principalmente. O povo viveria entre nações idólatras, cercado de falsos deuses imponentes. O verso 65 acrescenta: não encontrarão paz, nem lugar de descanso entre essas nações. Um contraste doloroso com as promessas de descanso em Deuteronômio 3:20, em Deuteronômio 12, de 9 a 10, porque no exílio haveria apenas insegurança, terror, ansiedade, ninguém teria paz. Perderiam a terra de descanso. E os versos 65 e 66 falam de pavor e terror incessantes. A honra e o respeito que as outras nações tinham diante de Israel seriam revertidos. O povo, outrora temido pelas nações, passaria a viver em constante medo das nações, sem segurança, sempre à beira de serem destruídos. Meu povo, essa é a maldição do pecado. Idolatria, dispersão, ausência de descanso, vida marcada pelo medo. Talvez isso descreva a sua vida. Porque o pecado faz isso. Mas note uma coisa, meu povo, antes de você julgar Deus, o juízo de Deus não é acidental, não é arbitrário. Tem um propósito pedagógico. Porque o texto, Deuteronômio 28, 20, o texto mostra que o juízo foi previsto por Deus, séculos antes. Antes mesmo de eles entrarem na terra, Deus disse: olha, tomem cuidado com essa terra, não se encantem com ela. Deus avisa de antemão. E por que ele avisa de antemão? Ele avisa porque ele ama. O juízo é previsto. O juízo é extensivo. Alcança todo transgressor. Ninguém escapa, do pequeno ao grande, do novo ao velho. É abrangente, afeta todas as áreas da vida, das emoções à conta no banco. É também evitável. É evitável. Porque o Senhor chama o seu povo a escolher a vida, como nós leremos no capítulo 30, no verso 19. Escolha a vida antes de caírem nesse buraco do pecado. Então esse capítulo aponta, em última análise, para a realidade universal do pecado, gente. Todos nós, sem Cristo, estamos exatamente assim como Moisés descreveu que o povo estaria se quebrassem a aliança na terra de Canaã. Talvez seja o seu estado hoje à noite: cegueira, fraqueza, desamparo.
perdição. Talvez você viva amedrontado. Nem remédio te põe para dormir mais. Mas em Cristo, o juízo foi desviado, o juízo foi propiciado no próprio corpo de Cristo. A ira de Deus caiu sobre Jesus lá na cruz. Ele levou sobre si a maldição da aliança quebrada. Cristo se fez maldição no nosso lugar, Gálatas 3:13, para que tivéssemos vida abundante. Assim, até mesmo o pior destino, o seu, talvez o seu que você diga, não tem como, mas o pior destino pode ser revertido em esperança. Porque o Senhor promete restauração àqueles que se voltam para Ele com arrependimento e fé. Capítulos 29 e 30. Exortação à fidelidade, à aliança. Veja, Deuteronômio 29 a 30. Aqui nesse texto nós temos Israel sendo convocado a prestar juramento de fidelidade à aliança do Senhor antes deles entrarem na terra de Canaã. Em primeiro lugar, Deuteronômio 29, de 1 a 9. Moisés recorda as misericórdias do Senhor como base para chamar Israel à obediência. Veja, a obediência não é para você obter a misericórdia. A obediência é fruto de um coração que recebeu misericórdia. Então Deus, através de Moisés, faz o povo recordar das misericórdias até aquele ponto da vida deles, para chamá-los à obediência. E Deus lembra esse povo, acima de tudo, da libertação poderosa do Egito, quando o povo viu com os próprios olhos os sinais e maravilhas com que o Senhor derrotou Faraó e o seu império, capítulo 29, versos 2 a 4. Em seguida, o Senhor destaca a provisão contínua no deserto, verso 5. Durante 40 anos, as roupas não se envelheceram no corpo deles, os pés não incharam, os sapatos não se desgastaram, o pão do céu nunca lhes faltou, a água sempre lhes foi dada. Por fim, nós vemos aqui que o Senhor aponta para as vitórias já concedidas sobre os reis Seom de Hesbom, Og de Bazã, cujas terras foram entregues em possessão às tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, versos 7 e 8. Portanto, veja, libertação, provisão, vitória, 3 marcas da misericórdia divina que deveriam conduzir Israel a obedecer com fé ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, verso 9. Libertação do pecado, provisão para viver uma vida santa, vitória sobre o pecado. É isso que tem o crente em Cristo Jesus. A história de Israel, veja, é o exemplo da história do povo de Deus, a nossa história. O Senhor te liberta sim e tem poder para te libertar, primeiro e acima de tudo, da justa condenação. Te arranca desse corredor a caminho da pena de morte eterna. Justifica você. Arranca você dessa escravidão do pecado. Provê para você. Sacia você. E dá vitórias a você. Quantos testemunhos eu já ouvi? Na minha própria vida, eu vejo a forma como Deus me libertou, tem provido e me dá vitórias diárias. Prove e veja. Segundo lugar, Deuteronômio 29, de 10 a 29, Moisés recorda que a aliança assumida pelo povo é o cumprimento das antigas promessas feitas por Deus e se estende também às gerações futuras, versos 10 a 15. Deus também mostra que a obediência individual aos requerimentos da aliança é essencial para o bem-estar da nação
como um todo, versos 16 a 22. Por outro lado, a negligência evidente dos mandamentos do Senhor teria consequências desastrosas, gente, sobre a terra e sobre o próprio povo. Veja, o juízo vem sendo antecipado como forma de dizer: escolham vida e não morte. Ou seja, a terra, antes fértil e abundante, se tornaria como Sodoma e Gomorra, queimada, coberta de enxofre e sal, improdutiva. Verso 23. As nações vizinhas, ao contemplarem tamanha devastação, ficariam espantadas e perguntariam por que o Senhor havia tratado assim o seu povo e a terra do seu povo. E a resposta seria evidente, versos 24 a 27. Porque Israel abandonou a aliança e se prostrou diante de outros deuses. Se prostrou diante dos seus deuses, ó nações. Então não se espantem por eu ter tratado o meu povo desse modo, porque eu estou tratando o meu povo assim, porque eles abandonaram a minha aliança e estão adorando os seus deuses. E veja bem, ó nações, se eu trato assim o meu povo, imagina vocês. Veja que o juízo de Deus sobre Israel é um chamado ao arrependimento para as nações. Abandonem esses deuses. Voltem-se para mim em aliança, porque em última análise eu fiz aliança com Israel para que Israel seja luz para vocês, ó nações. E eu não vou tolerar que essa luz seja ofuscada, apagada pelas luzes dos seus falsos deuses. Então não se iluda, o juízo de Deus sobre o povo de Deus é também mensagem para o mundo. Aquilo que era o maior dom da fidelidade de Deus, a terra da promessa, se transformaria no sinal visível de disciplina por causa da infidelidade do povo. Em terceiro lugar, capítulo 30. O Senhor, em soberania, adverte Israel sobre o futuro fracasso, mas também promete plena restauração após a disciplina, após o arrependimento, após a fé, Deuteronômio 30, de 1 a 10. E é justamente aqui que a gente encontra a primeira grande promessa da nova aliança. Sabia disso? A nova aliança que celebramos hoje de manhã com o cálice na ceia do Senhor. Olha o versículo 6, Deuteronômio 30. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes. Porque ou Deus transforma esse coração, ou ninguém amará o Senhor de todo o coração. E eu fico indignado com os batistas brasileiros por terem trocado isso na declaração doutrinária vigente da Convenção Batista Brasileira, porque está muito claro no texto bíblico: ou Deus transforma o coração, ou não há arrependimento e fé. E como nós lemos na declaração de New Hampshire hoje à noite, e não é coincidência, é cristocidência, as provas de um coração regenerado são arrependimento e fé. Não caia no engodo do neopelagianismo, que é o que, para nossa tragédia, está hoje na declaração vigente da CBB. Arrependimento e fé não produzem regeneração. Arrependimento e fé são frutos do coração regenerado. Está aqui em Deuteronômio 30, verso 6. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma e para que vivam. Ou Deus transforma o coração ou continua morto. Vocês entendem por que eu não sou tão chamado assim para CBB mais? Porque é intolerável. Nunca foi assim. A primeira declaração de fé dos batistas desde o início nesta terra está aí muito claro. Abra o seu boletim e leia.
a declaração de fé que os primeiros missionários batistas traduziram quando chegaram aqui no Brasil. Foi vigente até 1986, meu Deus do céu. Regeneração produz arrependimento e fé. Oh, meu Deus, mas esse é outro sermão. Moisés, então, encoraja esse povo a obedecer, lembrando que os mandamentos do Senhor não estão além da compreensão ou da capacidade de serem praticados, versos 11 a 14 de Deuteronômio 30. E, finalmente, a exortação culmina com um apelo. Diante da escolha colocada pela aliança, Israel deve escolher a vida. Verso 15 a 20. Escolha a vida. Escolha amar e obedecer ao Senhor. Meu povo, Deuteronômio 30 nos mostra que o Senhor pede do seu povo arrependimento sincero, amor exclusivo, obediência fiel, escolha deliberada pela vida. Mas como Moisés mesmo já sabia, Israel não conseguiria, a primeira geração no deserto não conseguiu cumprir isso por si só, nem Moisés conseguiu, coitado. O coração humano é duro. A lei gravada em pedras não pode transformar o coração de carne. Por isso, a promessa escondida neste capítulo resplandece como o início de uma nova esperança. Mas nós não conseguimos cumprir essa lei, nossos pais não conseguiram. O Senhor, Moisés, não conseguiu, o Senhor não vai entrar na terra. Aí Deus vem e diz: eu, Senhor seu Deus, transformarei o coração de vocês para vocês amarem a mim. É a promessa para você. Talvez você já tenha tentado a vida inteira até aqui. E Deus te trouxe aqui hoje à noite para te dizer: pare de tentar. Peça o meu socorro, peça a minha graça, peça que eu transforme o seu coração. E aí sim, você com um novo coração, você terá o desejo de me obedecer e conseguirá. É a promessa de Deuteronômio 30, verso 6, o vislumbre da nova aliança, selada no sangue de Jesus Cristo, que nos dá não apenas mandamentos, Deus não nos dá apenas regras e leis, Deus nos dá um novo coração para amarmos e obedecermos, para termos prazer em obedecer. Meu povo, na cruz, Cristo tomou sobre si a maldição da aliança quebrada. Gálatas 3,13. E Cristo conquistou para nós a bênção da vida. Pelo Espírito Santo, Cristo sempre cumpre em nós o que Moisés anunciou. Um povo que ama a Deus de todo o coração e encontra em Deus a verdadeira alegria. A escolha, portanto, entre vida e morte permanece diante de mim e de você. Mas agora a vida não é apenas terra de Canaã, nem apenas longevidade na terra de Canaã. A promessa é vida em Cristo, união com Cristo, pela fé em Cristo, vida abundante em Cristo, o nosso descanso. Portanto, a exortação final de Moisés ecoa para você e para mim hoje com ainda mais força. Escolha a vida, escolha Cristo, o único que pelo seu sangue justifica as suas transgressões diante de Deus. O único que pelo Espírito transforma o coração de pedra em carne. O único que em seu ser, em sua própria pessoa, satisfaz a sua alma. O único que é o tesouro supremo. A gente começou essa mensagem lembrando que a vida é feita de escolhas, lembra? Israel ouviu de Moisés as portas de Canaã, que diante deles estavam a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a gente viu em Deuteronômio 27, 28, 29, 30, como o Senhor disse que gravaria, ou eles deveriam gravar a lei em pedras.
Ou seja, grava a lei em algo que jamais poderá ser destruído, porque minha palavra permanece para sempre. E veja, não apenas grave isso em pedras, grave no seu coração, obedeça, pratique. Deus anunciou bênçãos para a obediência, Deus anunciou maldições para rebeldia, para incredulidade, mas Deus é tão maravilhoso que ele termina esse sermão de Moisés dizendo: mas eu sei que vocês não vão conseguirem, vocês não vão conseguir, eu sei que vocês não conseguirão. É por isso que eu vou gravar no coração de vocês a minha lei. Toda essa jornada, gente, apontava para algo maior. Preste atenção. A lei em pedras, o altar, a voz de Moisés, os montes de bênção e maldição, tudo isso convergia para Cristo, a grande promessa do Senhor. Porque Cristo é a rocha dos séculos. Cristo é a palavra eterna de Deus, viva e permanente. Cristo é o sacrifício perfeito que o altar prefigurava. Cristo é aquele que levou sobre si a maldição da lei quebrada para nos dar a bênção da vida eterna com Deus. Cristo é o cumprimento da nova aliança. O Deus que transforma corações para que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E nesta noite, como naquele dia, a escolha permanece diante de você, vida ou morte. Qual vais aceitar? Deu vontade de cantar. É esse, Manso e Suave? Acha aí, Rui. Vamos ver. Quem sabe, sabe ao vivo. Faz ao vivo. 222, Manso e Suave. Que situação. Você não é batista? Não é 222, não? Ao vindar o labor. Eu que não sou batista. Vida ou morte, qual vais aceitar? Mas agora, você sabia que agora a vida tem nome? O nome da vida é Jesus Cristo. Ele é a promessa do Senhor para mim e para você. Porque fora de Jesus só tem juízo, maldição eterna. Em Jesus há perdão, em Jesus há restauração, em Jesus há descanso, em Jesus há vida eterna. Portanto, como eu queria que você ouvisse o chamado esta noite, o chamado final. Escolha a vida, escolha Cristo. Ame-o de todo o coração, ouça a voz dele, apegue-se a ele. Porque veja, jovem, você é adulto, homem, mulher, não sei, não importa. Somente em Jesus você vai encontrar essa abundância de vida que você tanto busca e nunca alcança. Uma palavra sobre bênção e maldição, porque esse texto é tão massacrado, é tão mal interpretado. À luz da nova aliança, à luz de Cristo, a gente tem que compreender que as bênçãos e maldições de Deuteronômio não se resumem a terras férteis, a vitórias militares, derrotas políticas ou vitórias políticas, pobreza, pestes de todo tipo. Essas bênçãos na nova aliança não são, em última instância, a sua prosperidade material. Não são, em última instância, a sua saúde física, nem as suas conquistas nesta vida. Sabe quais são as bênçãos de que falava Deuteronômio 28, 29, 30, 27 a 30? Apontavam para algo muito maior do que terra, muito superior aos tesouros desta terra. Veja que interessante, em Cristo, a maldição foi plenamente carregada na cruz. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. E ao mesmo tempo, em Cristo a gente recebe toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais.
Efésios 1:3. O que que a gente recebe? Quais são as bênçãos da nova aliança? Perdão, adoção, o dom do Espírito, esperança de vida eterna. Isso significa que a verdadeira bênção hoje não é medida pela prosperidade material, mas pela presença de Cristo. E a verdadeira maldição não é infertilidade, não é enfermidade, não é pobreza. Sabe qual é a verdadeira maldição? É viver longe de Deus. Como quem não tem Deus no mundo, caminhando para a condenação eterna no inferno. Portanto, a grande escolha permanece diante de você, mas agora ela se resume a uma questão. Você está em Cristo ou não? Unido a Cristo pela fé, participando de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou você está fora de Cristo? Porque se estiver fora de Cristo, você permanece debaixo da maldição de Deus, da justa condenação de Deus. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, há escolhas concretas que precisam ser feitas na vida, e muitas delas são realmente difíceis, eu sei. Mas se você fizer a primeira e mais importante escolha de todas, que é receber Jesus Cristo como sua justiça diante de Deus, como seu tesouro supremo na vida, se você fizer essa escolha mais importante, todas as demais escolhas, quando iluminadas por essa escolha, se tornarão mais claras e leves. Quem escolhe Cristo como justiça de Deus, como tesouro da vida, vai escolher melhor um namorado. Vai saber como casar. Vai saber como empregar a vida. Ah, se viver para você for Cristo, todas as suas escolhas, ainda que num primeiro momento pareçam ser difíceis de serem tomadas, mas todas elas serão muito melhor iluminadas. Porque em Cristo, a caminho da vida eterna, você vai aprender a discernir melhor os caminhos desta vida aqui na terra. Você vai saber escolher com sabedoria seus amigos em Cristo Jesus. Você vai saber escolher sua profissão em Cristo Jesus. Você vai saber acordar na segunda-feira e para que você acordou na segunda-feira em Cristo Jesus. Namorado, namorada, cônjuge e mais. Você vai ter condições de ajudar outros a escolherem também com discernimento. Já pensou que maravilha? Quando Cristo é a sua vida, quando Cristo é a sua grande escolha, as demais escolhas se alinham melhor na sua vida. Prove e veja. Ainda que você escolha errado, Deus é maravilhoso em fazer até os nossos erros cooperarem para o nosso bem, nós os que o amamos. Por isso, ouça a voz do Senhor hoje à noite, escolha a vida, escolha Cristo. Ele é a grande promessa do Senhor para você. Em Cristo, a maldição é removida. A bênção é garantida. Vida eterna com Deus. Oremos. Pai, transforma corações hoje à noite. Produz arrependimento e fé. Crie corações novos entre nós. Corações que se voltam para o Senhor com arrependimento sincero, com fé genuína em Jesus Cristo. Coração cheio de amor pela Tua palavra, disposto a Te obedecer. Ó Deus, promova fé e alegria em Cristo entre nós. Cristo que é a grande promessa do Senhor para nós. Senhor, fortalece nossa fé em Cristo. Cristo que levou a maldição no nosso lugar. Enche-nos de alegria na vida abundante que só Cristo dá. Ó Pai, dá-nos sabedoria para viver, para escolher à luz de Cristo Jesus. Senhor, guia nossas decisões diárias, grandes e pequenas, para que sejam feitas à luz de Jesus Cristo, a vida verdadeira, e para que sejamos testemunhas vivas do Teu Evangelho no mundo, ó Pai. E agora, ó Senhor,
Que o Senhor abençoe e guarde este povo. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre este povo. Que o Senhor tenha misericórdia deste povo. Que o Senhor sobre este povo levante o seu rosto e lhes conceda a paz. Em nome de Jesus. Amém.